Olá, amigos do mercado de seguros. Eu sou a Thaís Rucco, jornalista do setor há mais de 20 anos, apresentadora do InsurTalks Cast, que vem conversar com empresas que estão inovando no mercado de seguros. E nós estamos hoje com Clóvis Gomes da Silva, que é diretor de produtos massificados, automóvel, autofrotas, parcerias e vida da AXA do Brasil. E vamos falar sobre massificação do seguro e o uso da tecnologia para viabilizar esse desafio, né? Como vai, Clóvis? É um prazer estar com você. Se você quiser deixar algum recado inicial para quem está nos ouvindo. Oi, Thaís, o prazer é meu. Muito bom estar falando aqui sobre massificação, né, e como usar a tecnologia de uma forma geral para atingir cada vez mais e mais pessoas na sociedade. Eu imagino que você saiba e que eu queria comentar aqui com todo mundo, mas a AXA hoje completa 10 anos, né, aqui no Brasil. E massificação é um pilar estratégico da AXA, né, dentro dessa nossa etapa de 10 anos de aniversário, né? Então, para esse ano, a gente tem a massificação, já vem trabalhando em massificação de uma forma mais forte, mas faz parte do nosso pilar a massificação. Seguros essenciais, que a gente chama de seguros inclusivos, e também o AXA Verde, né? De que forma a gente pode olhar para os produtos de forma transversal e cooperar aí cada vez mais para a evolução da nossa sociedade, né? Então, são os nossos pilares estratégicos. Um outro ponto que eu acho importante trazer aqui para a gente também como reflexão, né? O mercado segurador, de uma forma geral, representa de 6,2% a 6,4% do PIB, né? De uma forma geral. E a gente tem uma ambição, como mercado, de atingir 10% até 2030. E, obviamente, o uso da tecnologia, a massificação, ela coopera bastante para a gente atingir esse número, né? Então, estou bem feliz de poder estar falando sobre esses temas. Ampliar a participação, né, no mercado. Exatamente. Porque justamente massificar é tornar o seguro acessível, relevante e presente no dia a dia das pessoas, né? Especialmente em segmentos ainda não atendidos. O Brasil tem um enorme potencial porque muitas pessoas ainda estão desprotegidas. Qual a importância da massificação para o desenvolvimento do setor de seguros e da sociedade? Bom, eu acredito, Thaís, que, assim, como você mesmo comentou, né, eu acho que tem um papel social e econômico importantíssimo para o Brasil, né? Então, a massificação, ela torna, de fato, o seguro mais acessível, né? E eu acredito que os meios digitais, eles são um dos melhores meios para a gente atingir isso, né? Mas eu acho que mais que isso, a gente tem que cada vez mais focar em como a gente torna isso mais simples, né? O seguro mais simples, nos seus entendimentos, nos seus vocabulários. Então, o meio digital, ele permite que a gente acesse mais pessoas e dependendo da forma que a gente fizer isso, de uma forma mais simples, mudando os vocabulários, a gente consegue atingir mais pessoas. E principalmente sem perder a relação humana, né? O nosso mercado é um mercado de relação, então os meios digitais, eles ajudam a gente a crescer, mas obviamente a gente não perder a relação humana, seja no atendimento, seja nas nossas relações, eles também é um caminho importante. A gente tem um desafio no Brasil que é a mudança de cultura, né? O Brasil ainda tem baixa cultura de contratação de seguro de uma forma geral. Mas eu percebo, a gente tem um caminho longo para correr com isso, mas eu percebo que tem muitas mudanças acontecendo, em especial depois do evento da Covid e também as mudanças climáticas. Então, isso está trazendo uma percepção de risco maior para o brasileiro, que aliado à parte digital e de evolução sistêmica, né, e operacional, a gente pode sim cada vez mais ajudar essa mudança de cultura e ao crescimento do mercado e massificação. Muito bom. E como tem sido esse trabalho da AXA na busca pela massificação? O que vocês têm feito? A gente vem num trabalho árduo já desde. A gente está no mercado como pilar estratégico de massificação desde 2019. Então, eu gosto sempre de trazer os exemplos dos produtos. A gente vem cada vez mais investindo no pilar sistêmico e operacional, né? E levando cada vez mais autosserviço e melhorias sistêmicas para os nossos corretores, e cada vez mais dando autonomia de cotação, aceitação, emissão de uma forma mais rápida. Então, desde 2019, a gente entrou no mercado de condomínio, a gente começou do zero,
implantando o sistema. Isso permitiu com que a gente crescesse bastante nessa área. Posteriormente, a gente investiu muito na nossa plataforma de cotação e emissão para o seguro empresarial, que é um carro-chefe da AXA, em trabalho. A gente cresce a taxa de 37% ao ano nesse produto depois disso. Mais recentemente, a gente entrou no mercado de automóvel, no seguro de frotas. E eu gosto sempre de comentar esse exemplo, Thaís, porque o Frotas, ele foi um produto que a gente desenvolveu com um grupo de corretores, né? Desenvolvendo sistema de cotação, sistema de emissão, de aceitação, olhando muito sob o ponto de vista do corretor, e eu posso afirmar que a gente tem um dos melhores sistemas de cotação e acesso para o corretor, né? Isso, de uma forma geral, vem trazendo uma agilidade muito grande para a gente em crescimento, e também em atendimento e de que forma a gente olha para o dia a dia do corretor de uma forma sistêmica, de uma forma operacional, de uma forma digital. Mais recentemente, a gente vem investindo no sistema de vida. A gente lançou ano passado, na nossa plataforma de cotação, um produto para SME, de vida em grupos, até 500 vidas, e também, principalmente no pós-venda, com faturamento automático, enfim, deixando a vida do corretor mais fácil nesses produtos. A gente lançou também Eno e Geno e todo o sistema de RC geral, né? Isso dando cada vez mais autonomia de cotação para os nossos parceiros. Qual que é o resultado disso? Se a gente olhar em volume de prêmio, a gente cresce nesse período, Thais, 10 vezes. Então, isso só demonstra o quanto a gente facilita a vida dos nossos parceiros, criando processos sistêmicos, digitais e operacionais mais simples. Ele de fato faz a gente crescer. Isso está muito alinhado com a nossa estratégia de estar entre as 5 maiores companhias nos mercados que a gente atua, tá? Então, cada vez mais a gente vai para esse caminho. Exatamente. E assim, a massificação, como você disse, realmente inclui descomplicar produtos, jornadas, né? Fazendo um trabalho de simplificação para tornar o seguro mais inclusivo. Muito bom. A digitalização do setor é um motor de capilaridade também, já que a tecnologia permite escalar, o que é essencial para a massificação. Como a AXA tem investido em novas ferramentas digitais? A gente vem investindo bastante nisso, tá? E quando a gente fala de sistema, acho importante a gente também entender como a gente usa os dados, né? O sistema, ele é um meio, mas de que forma estrategicamente a gente trabalha dentro desse sistema. Então, a gente vem investindo bastante na parte tecnológica e cada vez mais nesse caminho de prover serviços e facilidades para os parceiros, tá? Seja em sistema de cálculo, portal do corretor e principalmente nas informações gerenciais e estratégicas, né? Então, de que forma a gente pode prover mais informações estratégicas para esse parceiro, e a gente também fala muito da questão sistêmica e digital, mas acho que tem um outro ponto, Thaís, que é importante e que eu comentei ali no início para você, né? Que é a mudança de linguagem para o cliente final, né? Então, um exemplo disso, a gente investiu bastante num projeto chamado Legal Design. O que é isso? De que forma a gente pode fazer as nossas condições gerais, os nossos vocabulários, as nossas linguagens, nosso segurez de uma forma mais simples, né? Para aquele cliente final possa entender, possa ter acesso fácil à informação, e facilitar não só a compra, mas o entendimento do que ele comprou, né? Então a gente investiu bastante nisso, deixando cada vez mais simples de entender, com informações de contratos, simples de localizar, e isso vem facilitando bastante esse crescimento, esse entendimento dos nossos produtos. Além disso, a gente fez uma mudança muito grande no nosso site também. Se você olhar o site hoje, ele é muito mais simples de identificar os produtos, de identificar os canais de atendimento, facilitando a vida dos parceiros e também do cliente final, tá? Então, quando a gente associa tudo isso, a gente, de fato, caminha no sentido de como é que a gente torna isso mais simples e massificável, né? Acho que é um pouco essa estratégia. Qual que foi o resultado disso, tá? A gente cresce muito em base de cliente e corretor nesses últimos anos, e a gente também não pode deixar de falar de um lançamento que a gente fez agora, mais recente, que também está no nosso pilar de inclusão, né, dos seguros essenciais, que é a nossa plataforma de atendimento em Libras, né, que é o Icon.
Então, a gente está indo cada vez mais. O cliente. É. Pensando no cliente final também, como é que a gente pode ir cada vez mais para ações inclusivas e ações que permitam que a gente cresça esse mercado, né? Vamos ajudar o mercado a atingir 10% do PIB, né? Acho que é um pouco esse caminho, então. Tá, e o corretor também é beneficiado, então, com essas ferramentas que agilizam o dia a dia dele, ampliam as oportunidades de negócios, né? De que forma tem o site foi remodelado para o corretor também? Eu acho que eu posso trazer mais uma informação voltada para o corretor. A gente percebe muito que o corretor ele tende cada vez mais a trabalhar de uma forma mais ágil, né? Ele precisa, até porque a sociedade mudou, né? Com os meios tecnológicos, os meios digitais, a gente está cada vez mais exigindo os retornos de uma forma mais rápida, né? Eu costumo sempre dizer que depois que a gente passou a pedir comida por aplicativo, a gente escolhe também pelo tempo de entrega da comida, né? Então, quando a gente pensa nos nossos sistemas de cotação, aceitação e emissão, a gente tem usado cada vez mais dados externos. O que esses dados externos, dados internos e dados externos, né? Tudo aquilo que eu tenho de dado para popular cada vez mais esse cálculo sem que o corretor tenha que preencher. Além disso, a gente tem usado bastante inteligência artificial nos atendimentos de sinistros e serviços, além do processo de cotação. O que isso traz de vantagem para o corretor de uma forma geral? Primeiro, menor quantidade de digitação e de perguntas nas cotações, agilizando o processo de cotação. Segundo, eu consigo ser cada vez mais assertivo em preço e em aceitação por perfil de risco. Entendendo melhor. Atendendo melhor e provendo um serviço de qualidade para o corretor desde o momento de cálculo até o momento do atendimento ao cliente. Então, de que forma a gente pode prover esses dados para que o corretor, de forma estratégica, possa usar isso na ponta através do sistema, né? Então, acho que também é um caminho bem interessante dos nossos portais e de quanto a gente vem investindo na parte sistêmica e na parte digital, né, para essa massificação. Tá certo. E falando em corretores, né, a AXA também tem feito um trabalho de revisão de condições comerciais, né? Queria que você falasse um pouco de como é esse trabalho para aumentar a competitividade dos profissionais. Bom, eu acho que eu posso falar um pouquinho para você eu gosto sempre de usar esses exemplos, que são os exemplos dos produtos, né? Basicamente, quando a gente fala de massificação, a gente começou praticamente todos os produtos aqui sem carteira, né? Do zero. Então, de que forma a gente entra no mercado olhando não só para as condições gerais, competitividade e a parte sistêmica, e a gente de fato consegue entrar de forma competitiva e também pensando em resultado. Então, acho que eu gosto de usar como exemplo, posso trazer como exemplo alguns produtos, né? Se a gente pegar o produto de frotas, por exemplo, e ele conversa muito com os nossos pilares estratégicos, aquele que eu falei ali em cima para você, né? Do AXA Verde, dos seguros essenciais, que são os seguros inclusivos e a massificação, a gente lançou um produto muito preparado, por exemplo, para carro elétrico. A gente foi a primeira companhia no mercado a oferecer cobertura de dano elétrico, aquela mesma que você compra no seguro property, o seguro empresarial, para o carro elétrico plug-in em momento de carregamento. Então, essa é uma cobertura disponível. Se houver uma oscilação de energia que cause danos à bateria, ao carregador e ao cabo, o seguro de automóvel cobre isso desde que tenha essa cobertura contratada. Uma outra ação, a gente tem como base no produto de frotas. Imagina que você tem uma empresa, a gente oferece aqui seguro de frotas para a empresa. Imagina que você tem um funcionário dessa empresa que está viajando sem o carro da frota, mas no local de destino dele, ele vai alocar um carro, ele vai usar um carro a trabalho pela companhia. A gente estende a cobertura de RC para esse motorista. Então, aquele carro que ele está alocando ou que ele está usando no destino final, ele tem a mesma cobertura de responsabilidade civil que tem a frota, sempre com o objetivo de proteger a empresa. Isso é padrão do nosso produto, você não precisa contratar. A gente é a única companhia que oferece isso no mercado. Se a gente pensar, obviamente está falando de carro elétrico aqui, conversa muito com AXA Verde, com sustentabilidade, que é o nosso pilar estratégico. Se a gente falar do seguro de vida,
a gente tem caminhado cada vez mais para produtos em que possam ser usados em vida, né? Por que que alguém precisa morrer? Óbvio, o seguro de vida é para prover isso, mas existem outras coisas que podem ser feitas para que aquela pessoa, aquele segurado, não tenha que morrer para usar o seguro. Então, E a percepção, né, da importância. exatamente. Então, a gente tem uma assistência eco, né, que ela pode destinar os bens daquele falecido. Imagina que a família não quer tratar aquilo, pode destinar para o lugar correto e fazer toda a parte de destinação daquele bem. Mas ele também oferece um projeto ecológico, não precisa ter a morte de alguém. Se você quer fazer um projeto ecológico, projeto de sustentabilidade, usando essa assistência, você também pode, e essa assistência provê isso. A gente tem uma outra assistência, que eu acho bastante inclusiva. Imagina que a gente vende seguro de vida em grupo, tá? Então, imagina que uma empresa tem um funcionário ou alguém da família desse funcionário, uma mulher que está sofrendo violência doméstica. A gente tem uma assistência chamada Maria, que ajuda de forma psicológica e de forma, se precisar também, uma forma mais ampliada para tirar essa pessoa dessa situação de vulnerabilidade. Então, isso conversa com a melhoria da sociedade de uma forma geral, né? Então, é uma proposta de valor que a gente acredita bastante, tá? Além disso, a gente também lançou agora, pensando muito na parte de gerenciamento de risco, uma ação chamada Torre 360. A gente tem uma área de gerenciamento de risco dentro da AXA, onde a partir dessa torre de inteligência artificial e outros serviços, a gente consegue prover um serviço de gerenciamento para os nossos clientes, seja em transportes, em property, em frotas, muito no sentido de não só oferecer uma pólice de seguros, mas de pensar como é de fato a utilização desse seguro por esse cliente, a percepção que ele tem de uma forma geral, né? Então, isso ajuda o corretor de forma direta e ajuda o cliente de forma direta também, e conversa muito com os nossos pilares de sustentabilidade, de inclusão e de massificação. Várias inovações, né, em linha com os pilares estratégicos. Muito Verdade, verdade. A gente gosta muito disso, tá? Essa é uma novidade que eu tenho. foca quando tá inovando, criando várias coisas para seguir os pilares. Muito bom. E a AXA também tem feito um movimento para oferecer um produto que seja mais atrativo, sem comprometer a rentabilidade da operação. Você tem alguns exemplos ou cases do que já vem sendo alcançado nesse sentido? Eu trouxe um pouco isso para você agora nos seguros de frotas e de vida, né? De que forma a gente pode. A gente tem pensado cada vez mais dessa maneira em produto, né? Produto subscrição. De que forma a gente pode prover um atendimento diferenciado, pensando em rentabilização dessas carteiras, mas principalmente de crescimento, né? A AXA tem uma ambição, Thaís, de estar entre as 5 maiores empresas nos mercados que ela atua. Então, de que forma a gente pode estar próximo do corretor, né, seja através ou dos nossos parceiros de uma forma geral, né, seja através da digitalização, da utilização de dados e informações estratégicas, e também na diferenciação de produtos muito com viés de serviço, né, de utilização, tá? Então, é muito nessa linha que a gente vem atuando de uma forma geral, tá? Muito bem. E nesse trabalho de massificação, a AXA tem focado na parceria com outros distribuidores para ampliar o alcance dos seguros, para chegar em novos entrantes? Quais são os canais de distribuição e parcerias que ela tem atualmente? A gente faz. Eu tenho na parte técnica, eu tenho dentro da minha diretoria um canal que a gente chama de parcerias e afinidades, né? Então, eu acho que é um canal que conversa bastante com esse pilar que a gente tem de seguro essencial, né? De que forma a gente pode tornar os produtos mais simples e mais fáceis de ser contratados através de canais de vendas diferenciados. Que pode ser um corretor, mas pode ser um varejista, pode ser uma cooperativa de crédito, uma cooperativa agrícola, um banco. E aí a gente pode trabalhar produtos ali dentro que sejam de uma forma mais simples. Vamos pensar um seguro de celular, um seguro de bolsa protegida, um seguro de acidentes pessoais, ou um seguro residencial por compra via bilhete, que é uma contratação mais simples, ele é um seguro mais simples, então mais fácil de atingir um público que a gente chama de essencial, né? Um público que é entrante no mercado de seguros.
E aí, a partir disso, escalar. A gente tem hoje próximo de 3 milhões de clientes nesses canais, é, nesse canal, desculpa, e muito com essa ideia de tentar entender como é o canal, se a gente pode desenvolver um produto juntos, mas mais que isso, de que forma a gente pode ajudar o parceiro a gerenciar esse canal e a controlar desde o processo de venda até o processo de crescimento e de fato de inclusão nos seguros massificados, né? Um pouco com essa ideia. Tá, então vocês têm também uma parceria ali de ouvir, né, o corretor, de ter uma escuta ativa. Como que o corretor, né, não só o corretor, como os demais parceiros, eles podem construir soluções em conjunto com a AXA, né, para atender o cliente e levar a proteção para um público maior? A gente fez uma mudança no atendimento comercial que foi bem interessante, né? Então, a gente passa esse ano a atender de fato por canal, né? Então, a gente tem diversos canais aqui dentro, desde os dos corretores, o que a gente chama de canais consultivos, aqueles corretores que são maiores, as assessorias, os canais digitais, que é a nossa, os nossos corretores de entrada, enfim, todos os canais de forma individual, né? Então a gente tem pessoas dedicadas para cada tipo de canal. Muito Sim. porque a gente muito porque a gente entende que esses canais, Thaís, eles são diferentes na forma de atuar e na forma de vender o produto. Então, estando mais próximo, entendendo a diferença de cada canal, a gente pode de fato prover soluções que sejam mais próximas a cada tipo de venda, a cada tipo de corretor ou cada tipo de parceiro que a gente tem aqui dentro. A gente é muito aberto a esse tipo de desenvolvimento, seja em produto, seja em processo operacional, processo digital, para a gente ajudar e para a gente participar cada vez mais desse processo de massificação do mercado. Excelente. E assim, você contou bastante inovação, mas tem ainda mais algum spoiler do que mais vem pela frente ali para a gente finalizar? Tem sim. Bom, a gente tem investido cada vez mais na parte tecnológica. Eu acho que essa parte final, a gente tem novidades aí que vão sair, mas eu acho que isso merece um outro podcast, que a gente está investindo bastante nessa parte. Eu acho que a gente tem bastante oportunidades no mercado brasileiro, Thaís, de uma forma geral, tá? Principalmente através do processo de massificação e digitação e digitalização, desculpa, desse processo de venda de uma forma geral e de como atingir o cliente final de uma forma geral, seja na simplificação, mas principalmente por meios tecnológicos, sem perder a parte humana, né? A parte humana de atendimento, de entendimento dessa venda. Se a gente olhar para o seguro empresarial, por exemplo, a gente tem uma taxa de penetração de 16%. Eu falei lá um pouco do PIB, que é em torno de 6,2, 6,4, a gente quer atingir 10, mas se a gente olhar para o produto, hoje empresarial é 16% de penetração. A gente fala de um mercado aí de mais ou menos Empresas aí, né? é, Me... 12 a 13 bi, mas só 4,3, 4,4 bi vem de pequenas e médias empresas. Só que quando a gente olha pelo lado do PIB, micro, pequenas e médias empresas representam algo em torno de 27% do PIB. Então, a gente tem uma disparidade, uma oportunidade aí que, obviamente, os meios digitais eles podem ajudar a gente a atingir isso de uma forma mais forte, né? E quando a gente olha pelo lado do corretor, eu acho que é bacana também trazer esses pontos é, é, como, Oportunidade. como referência, tá? Quando a gente olha aqui pelo lado do corretor, né? A parte de ampliação de oportunidades e tal, a gente vem investindo muito na nossa forma de relacionamento com o corretor, né? Então a gente tem um programa chamado Programa Pro, o Corretor Pro, que ele é uma capacitação contínua de atuação, né? A gente tem todos os nossos produtos gravados, de uma forma muito simples, ele pode acessar. A gente tem uma outra ação chamada AXA Personaliza. A gente consegue fazer personalização de produto, desculpa, de informação de produto, de materiais de marketing, para customizar isso com o corretor, que é Legal. bem bacana. E a gente também tem a Roda Cash, como você sabe, a gente é Sim. patrocinador da Roda Rico, né? E a gente tem o RodaCast, a gente leva especialistas de mercado com uma proposta de valor totalmente diferenciada, com vários assuntos, muito com o objetivo de trazer cada vez mais informações e dados estratégicos para os nossos parceiros, né? Então, É o podcast mais legal que esse, né? Que ele vai passeando, vai rodando, né, na roda gigante, não é? exatamente, é muito legal, tá? É muito legal mesmo.
E também, quando a gente pensa na parte do AXA Verde, eu acho que é importante trazer isso, tá? Como a gente vem investindo cada vez mais de forma transversal, pensando muito de que forma a gente pode ter um planeta melhor, né? Então, só para você entender, hoje em torno de 45% das nossas inspeções de risco e sinistro, eles são digitais. Quando a gente fala de automóvel, mais de 90% das nossas vistorias são digitais. Então, a gente emite muito menos CO2 com isso, né? Então, são pontos também bem importantes Não tem uso de de atuação. é uma seguradora bem digital. Muito legal. Bom, estamos chegando ao fim desse nosso agradável bate-papo. É um desafio do mercado de seguros, né, ao longo histórico aí de conseguir ampliar a participação no mercado de seguros, trazer novos entrantes. E muito bom ver o mercado de seguros conseguindo, inovando em busca desses objetivos, se reinventando para atender cada vez melhor os segurados, para atrair mais segurados. E foi um prazer estar com você, Clóvis. Alguma mensagem final para quem está nos prestigiando? Algum ponto que faltou comentarmos? Thaís, o prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, né, com você e com todo mundo. Como eu comentei, massificação é um pilar estratégico da AXA, a gente está cada vez mais preparado para essa estratégia e com uma proposta de valor bastante interessante. Então, conte com a AXA desse desafio, a gente está cada vez mais preparado e empolgado para esse crescimento do mercado de seguros no Brasil. Muito bom. Também estamos empolgados aí, somos entusiastas. Muito obrigada aos nossos ouvintes do InsurTalks Cast. E até o próximo. Que tenhamos em breve também mais uma conversa com a AXA, que daí você venha trazer essas inovações aí que estão por vir ainda. E um grande abraço, Clóvis. Obrigada. Obrigado, Thaís.